Agora é pra passarinho que planta, né? Aqui foi plantado, eu lembro que tinha muito, quando eu cheguei já estava no final do projeto. Dá pra tratar dos dois passarinhos. Fechando o caminho, sombreando tudo. E tinha um capim-elefante, que está até ali ainda. Que ele vinha tomando conta de tudo também. Acho que muitas coisas que ele falou que não veio, até por causa disso, exatamente. Porque são plantas que são muito agressivas. Você não tiver com o facão na mão todo dia. Todo dia. Então assim, diante da dificuldade que se tem que procurar trabalhar com coisas que sejam benéficas para você, que te ajude. Né? E nenhum dos dois, tanto o capim como o margaridão, ele te ajuda, ele só te oprime, né? Com a velocidade com que eles crescem. Então assim, para que a ideia é que vocês trabalhem com plantas que não têm essa agressividade tão forte, né? Para vir para cima das que vocês vão plantar. Né? E em nenhum momento o margaridão ou o capim vai ser favorável, né? Para o trabalho de vocês estudantes que vão estar aqui fazendo essa rotação. Você tem que implementar plantação de adubo verde, muito adubo verde, né? Porque ele é arbustivos, né? Do mais baixo até o mais alto, né? E isso ele dá tempo para você. E o que é arbustivo, por mais que a muda fique ali imprensada, eles não conseguem abafar, porque a tendência deles também é crescer. Né? Ele tem a mesma tendência da muda, de qualquer outra muda que vocês colocar. A tendência dele é ficar reto. Né? E isso possibilita, com qualquer queda de folha dele, que as mudas consigam caminhar juntos. Ainda que não seja manejado, essa muda tem condição de estar crescendo. Né? Não é o caso do capim. Né? O capim ele cresce, daqui a pouco deita, então vai para cima da muda e joga para baixo. Né? O margaridão é a mesma coisa. Né? Sem contar com a facilidade como ele se repropaga no solo. Qualquer juntinha que encosta já brotou. Né? Então assim, vai virando um negócio que cada vez vai ficando pior, vai ficando mais complicado. Pois é, mas pelo menos quando a gente optou pelo margaridão, a gente pensou mesmo nesse lance da dependência de semente, assim, que era uma coisa que a gente não tinha tão viável e que o margaridão era uma fonte de adubação rápida. Exato. De vir destaca assim, né? Era rápido, cresce rápido. E vai pegando, só que depois, aí a coisa fica complicada. Né? No início, pô, beleza, uma vantagem tanto. Né? Mas depois que ele se estabelece na área, aí é um problema. Né? Porque você não consegue controlar, você vai precisar estar ali todo dia. Né? Todo dia. Né? Então, por isso que não é favorável. Mas se usar ele para alimentação animal, por exemplo? Ser mais produção de alimento. Né? Mais uma produção de alimento, mas aí você tem que avaliar as condições. Você vai estar ali disponível para estar tirando ele para levar para o animal. Né? E aí também qual está saindo essa função com relação ao benefício do saco. Né? Você está só cortando para tirar, também é outra coisa que não vai encaixar. Né? Porque a ideia de plantar é para gerar matéria orgânica. Né? E se você planta para tirar, você não está deixando. Né? Então assim, aí já não é muito combinado. Né? O ideal para o saco é plantar algo que vai incorporar. Né? Mas você não está produzindo alimento também? E se o animal está entrando na sua, como um esterco, como a urinha, você precisa alimentar ele, você não quer o capim. Mas aí você precisa de cobertura do solo, né? Que é a forragem que a gente bota. Né? Porque, principalmente aqui, um lugar seco, se você deixar o solo exposto, né? Esse material tem que ser para fazer essa função, por causa desse, né? O solo ficar um pouco resfriado, né? Tem uma resfriação aí com a temperatura solar. Né? Então assim, são coisas que, a não ser depois que um saco está estabelecido, que você possa botar um animal ali, que ele não vai comer as mudas que tem e possa consumir só o material que está sendo produzido embaixo, porque aí ele está defecando ali e já está jogando adubo também. Né? Mas isso é um outro ciclo, né? Não dá para ser no ciclo inicial. As coisas têm que estar estabelecidas. Né? E aí tem que ver. Aí é um outro processo, né? Que é o do silvopastoril que se trabalha. E aí você tem que também saber espécies que determinados animais não vão pegar. Tem isso aí também, tem toda uma questão aí para ser analisada. Vai fazer nesse sentido.
Agora, no caso daqui mesmo, né, que tem toda essa dificuldade, tem essa transição, tem, né, esses altos e baixos, aqui tem que procurar trabalhar coisas que possam aguentar um tempo aí sem prejudicar aquilo que está sendo plantado para crescer, para formar uma árvorezinha, né? E aí só no caso do guando, do afrotalária, do trifosa, do pedregoso, enfim, por aí vai. Plantas que são retas, que crescem retas. O tremoço também, né? Então, são nomes assim que alguém devia estar anotando esses nomes, porque isso é bom para vocês terem, entendeu? Então ele vai crescer sempre reto, aí dá a possibilidade e vai dar um tempo. Porque quando eles vierem cortar também alguma coisa, muitas coisas dessas também tá indo para o chão junto, né? Para incorporar, mesmo com esse capim, está entrando um outro material que é benéfico, né? No sentido de fixação de adubo, né? No nitrogênio, por exemplo, vai estar entrando, que aí vai poder selecionar a espécie, né? Não, isso aqui está muito perto, eu vou cortar, vai ajeitando e vai tirando plantas mais inferiores, plantas mais fracas, e vai colocando para baixo também. E aí vai deixando as mais fortes, que está com mais resistência, para ir formando um sisteminha ali mesmo. Com essas leguminosas, elas vão também criando um sistema, né? Ela tem um ciclo de vida curto aí, entre 1 a 3 anos, mas é um período que ela vai ficar ali fazendo um subbosquezinho, né? E protegendo as mudas que vão subir posterior a ela, né? Então, é importante trabalhar com isso. Uma outra coisa que também dá para ser introduzido aqui é a mandioca, né? Por que não plantar mandioca de estaca? Ela vai brotar e aí você vai estar roçando esse capim para favorecer, para sua mandela não competir com a mandioca. E a mandioca vai, como ela é muito rústica para sol, ela vai acabar fazendo uma sombra, né? Que vai começar a dar uma travada no capim. A gente tentou, seu Zé, não deu certo. Deu não? Formiga e esse solo é muito duro. Você tem que quebrar ele um pouco, no caso. Tanto que quando a gente fez as análises de solo, quimicamente, ele é bom, ele não é um solo pobre. Mas fisicamente, ele é terrível. Então, essa questão do solo compactado é um outro desafio, né? Quem descompacta solo? Né? O guandu faz isso. Feijão de porco é forte também, não é? Feijão de porco também é forte. O nabo. Né? Então assim, o nabo forragem também é resistente. Né? O cremoso também. Né? Eles são resistentes. Aí você tem que também plantar numa época favorável à chuva, né? Uma vez se estabelecer. Né? Não adianta plantar qualquer época só por um intuito de plantar, também é uma outra coisa. Né? Tem que vir na época mais favorável, uma dele se estruturar. Depois que ele se estabelecer, qualquer planta fica. Né? O problema é a época que você plantou. Né? Aí depois a própria mandioca, ela pode não produzir mandioca, mas se ela se estabelecer, ela continua ali. Ela vai dar só raiz, né, para viver, mas ela acaba ficando e ela minimamente ela consegue desprender o solo, né, que a mandioca tem esse papel, né? Minimamente ela desprende o solo. Eu digo para vocês uma coisa, se isso aqui fosse só braquiária e que tivesse aqui com uns 3 anos sem mexer, essa terra já estava menos compactada. Só braquiária brisante, ela estaria menos compactada, porque a braquiária, por mais cruel que ela começa a se matar. Ela vai criando fios, né? E uma vai sufocando a outra. E lá embaixo vai começando a secar. E vai virando uma camada de matéria seca lá embaixo, que de alguma forma ela atrai as minhocas para cima, né? Que ele vai ficando frio, a minhoca boia e começa a fazer a decomposição desse produto. Quando você olha numa braquiária que está lá 3, 4 anos sem boi, para andar dentro é um sacrifício, mas se você abrir e chegar no solo embaixo, você vai ver que está úmido e fofo, né? E tem minhocas, né? Porque ela se abafa, ela inibe a entrada de raio de luz, atrai os micro-organismos para cima, né? Então a terra fica mais fresquinha. E quando você entra nessa área, você tem que sombrear ela rápido, para que ela não venha ficar exposta. Porque se ela ficar exposta, ela compacta. O cocôzinho da minhoca que está ali vira uma pedra. Né? Então se você entra e já faz esse sombreamento, planta uma forragem, planta coisas que cobrem, aí aquilo ali se mante. Né? Se mante e aí
A tendência é se soltar cada vez mais. Semana passada a molecada ficou lá em casa perguntando o que foi que eu fiz que aquela terra estava solta, né? Porque eu abri o ano passado, era braquiária, né? E tirei, plantei milho, feijão, né? Plantei feijão de vara, né? Plantei mandioca. E agora a gente vai lá e a terra está como se ela tivesse sido arada, né? Maior facilidade para lidar com o solo, né? E era braquiária até o ano passado. Assim, mas é uma braquiária que estava lá 5, 6 anos. Deu um puta do trabalho para roçar, né? Mas, em compensação tinha esse solo lá, né? Agora tem essa vantagem. Você trabalha com EM? Você trabalha com EM? M? EM, micro-organismo. Da deficiência. Não, eu só analiso isso no solo, só assim. Chego lá, dou uma conversada com ele, botar a mão lá, cava um buraco no chão, dá uma catucada nele, mexo com ele um pouquinho. Você comentou sobre o capim, mas um capim espécie, tipo o capim elefante, para produção de biomassa dentro do sistema, ele não é viável? Não, meu filho, olha só, o primeiro problema é quando você lida com capim. Olha quanto é ruim lidar com capim. Eu falo do crescimento rápido, né? Então você corta, Mas incorpora, ele vem de justamente, todo mundo se apega a isso. Mas veja bem, a gente tem uma série de plantas que podem crescer rápido também. E o capim não fixa nitrogênio. Leguminosa fixa. Nós precisamos de leguminosa. Né? E ela vai fazer esse trabalho de melhoramento genético rápido. Né? O capim cresce rápido porque o capim cresce em qualquer lugar, em qualquer situação. Né? Então quanto mais você tem capim, menos você tem chance de plantar as comestíveis. Por causa da agressividade dele. Esse é um fato. Né? Quando eu falo que eu fiz uma floresta pronto muito ingá, por quê? Quando eu jogo o ingá para o chão, eu tenho terra aberta para plantar milho e feijão. Ponto. Sem competidor. Eu tenho uma cobertura que só vai secar, inibir a saída de mato, né? Plantar o feijão, esperar 90 dias só para colher, planta, vira as costas e vai embora e volta lá para a colheita, não tem coisa melhor. Né? Então, por isso eu não concordo com o capim. Né? Nessa área que o senhor falou que era braquiária, que o senhor entrou agora com plantio de milho, de feijão, o senhor já planta ingá, já planta uma sucessão? Nessa eu nem estou entrando, alguns ingá porque eu já tinha muda, essa está entrando só mudas luxuosas, só frutas. Né? Estão lá só as frutíferas. Né? Tem um ingá ou outro porque já estava lá, acabou vindo no viveirozinho, né? Mas já entra com uma sucessão. Não, a sucessão, já está aí. Feijão já está Já, não, com certeza. Elas entraram até primeiro, né? Entraram primeiro as mudas e depois entrei com o plantio. Agora, semana passada, né? Roça branca o senhor nunca faz uma área assim que sempre planta um feijão? Não, até faço, porque eu tenho um rodízio, né? Eu tenho uma área que eu especifiquei aqui, não, aqui eu não vou sombrear tão cedo. Acaba que já sombreei já botei uma parte, né? Não era para fazer, mas já uma parte dela já foi. Não é uma doença de plantar água. Né? Mas a ideia é que eu estou trabalhando aqui agora, abri uma área, plantei milho, feijão, abóbora, enfim, uma série, mandioca, não sei o que. Aí a outra área lá está numa capoeira. Uma capoeira rica, né? Com muita trifose, guando, fava, feijão de mucuno, enfim. Aquela capoeira lá, um luxo, né? Ela está lá, crescendo. Está demandando crescimento. E aí ela veio o ano que vem, desce, essa daqui forma. Essa daqui, quando eu sair, terminar de colher, aqui já tá uma capoeira novamente, provavelmente com quase 2 metros, né, 1 metro e pouco, e que fica aqui. Saiu com milho, ela fica. E vai aí também. Né? Então, esse ciclo se mantém. Pretendo manter esse ciclo, né? Tem uma área sempre para isso. Porque aí entra os tubérculos, entra as foliares, entendeu? Fica ali que não comporta sombra. Porque o SAF, mais tarde, qualquer hora, ele vai dominar, né? E aí essas foliares não vai vir, né? As hortaliças, de alguma forma, não vem, né? Não que eu planto muita hortaliça, mas as hortaliças que vêm espontâneas, né? São muitas as folhares que a gente pode comer, né? Então, tem isso aí, precisa ser feito, entendeu? Não dá para você não fazer. Porque uma hora, vai chegar um momento, você vai trabalhando no SAF, vai, mas esse espaço vai limitando, né? Com a formação do SAF, isso vai limitando. Certo? Respondido? Respondido. Então, gente, e aí? O que é que nós vamos fazer aqui? Já pensaram? Já começaram a rascunhar? Eu vou chorar. Ninguém fez nada.
Entendeu, Munungu, o que você acha? Desenhado, que É uma leguminosa, de crescimento rápido. E ela devolve as folhas. Devolve as folhas, só que é espinho pra caramba. Você vai ter que saber onde colocar os galhos quando você podar. E nunca deixar ele ficar muito grande. Entendeu? Mas ele eu acho que não tem necessidade de podar não, por causa que ele solta todas as folhas todo ano. Não, solta todas as folhas. Aí pra controlar o tamanho, né? É, mas é bem importante controlar o tamanho e aumentar a produção de folha. Quando você poda, ele vai soltar mais galho. E quanto mais galho, mais folha ele vai produzir. Né? Se você deixar ele muito alto, a tendência dele é ficar cada vez mais poucas folhas ele vai produzir, né? Porque ele cria essa tendência. O mungu ele cresce, fica árvore enorme, né? É árvore de fazer canoa, gamela, essas coisas. A tendência dele é engrossar muito rápido e crescer também muito rápido. Né? Então, quando você poda, você aumenta essa produção de folha, né? E galhos novos que ele vai gerar para você jogar para o solo e decompor também. Porque ele resiste muito bem a isso. Não a necessidade em si, mas assim, esse favorecimento para o solo, né? Que hoje uma das coisas que nós dependemos muito é de melhoramento genético, né? E é com as plantas que a gente faz. Mas como é que é a sua água lá na sua propriedade? O que você tem de água lá? Essa é a parte dolorosa de falar. Eu tenho 4 nascentes e mais uma na divisa e 2 na divisa. Né? Eu faço divisa com uma cachoeira e uma outra água que faz minha divisa com outro vizinho e 4 nascentes que é dentro da propriedade. E que estão diminuindo cada dia mais. Eu colho água por gravidade, né? Até alguma coisa que eu rego é por gravidade, né? Vem da montanha. E as chuvas lá, Zé? Como é que são A chuva distribuídas? está difícil de chover, né? Lá também tem uma seca assim? Estamos na seca. A seca que está aqui praticamente é que está lá. A gente está plantando lá assim porque é aquilo, a gente acredita em Deus. Mas não que esteja chovendo. Plantamos, tem gente com lavourinhas novinhas assim nascendo nesse sol aí. E como é um costume de plantar mês de agosto, né? Então o pessoal não gosta de passar. As mamonas são boas em algum sentido? Produz muita folha, né? Mas se repropaga muito. Só que a mamona ainda é menos grave do que o capim. Então não seria interessante tirar Não, necessariamente não. A menos quando elas são muito adensadas para você abrir luz. Mas para quebrar o solo, no caso, é uma boa, né? É fonte de potássio. É uma fonte de potássio. Ela pode sair. Porque o que eu bato muito na tecla é aquilo que vai dar muito trabalho, vai demandar muita mão de obra. Né? Isso aí é o que eu bato muito nessa tecla. A gente tem que buscar eliminar essa demanda de mão de obra. Né? Porque sempre é muito custo você ficar demandando muita mão de obra para fazer uma transição, é bastante complicado. Né? Então por isso que eu bato muito nessa tecla. Vamos ali na outra área. Isso que eu ia falar, focar no croquis aí, né? Uhum. Importante.